momento não é outro, né? Política, polarização, não tem como falar no nome que virou um ícone nessa história a nível nacional, e não só nacional, mas mundialmente conhecido. Estou ao lado do Daniel Silveira, é um prazer enorme estar com você, tá, Daniel? É um cara que representa muito nossa nação. Sabemos um pouco desse primeiro mandato como deputado federal, da perseguição que aconteceu com ele, inclusive ficou 11 meses preso, né, Daniel? Isso. E agora, mais um passo muito importante. Venha, senador. Daniel, é um prazer ter você com a gente, tá? Falar um pouco, o pessoal tá acompanhando a gente. Quem é o Daniel Silveira? Um pouco desse momento que você viveu lá em Brasília, das perseguições. Inclusive, vamos citar o nome, né? Porque o Alexandre de Moraes persegue ele 24 horas. Exato. E Deus te mantém de pé. Exatamente, bom, prazer falar com vocês. Na verdade é uma perseguição ad hominem e fora da lei, né? Ele não se atém aos limites processuais, não somente comigo, mas eu tenho voz, né? Acabo tendo essa projeção midiática que acaba trazendo os olhares para a situação, mas tem várias pessoas que são anônimas e têm passado por perseguições iguais, talvez não nessa dimensão, porque bloqueio de bens, contas censuradas, dentre outros quesitos, a prisão completamente inconstitucional. Então, na verdade, o que acontece no Brasil é um ativismo do judiciário por parte de alguns membros que a gente quer trazer à tona para que as pessoas entendam que não adianta você ter uma maquiagem na mídia e as pessoas sofrendo esse dano colateral. Eu atuo como deputado federal, primeiro mandato pelo estado do Rio de Janeiro, candidato hoje ao Senado. Já acredito muito na qualificação da Câmara, né? Sou bacharel em Direito, também bacharelando agora em Psicologia, tenho vários cursos de especialização dentro da polícia, sou policial militar da reserva, dentre outras questões que as pessoas não entendem que tem que ter na Câmara dos Deputados, tanto a minha mulher também. Estou lançando agora a deputada federal, advogada criminalista, extremamente capacitada, e a gente acredita muito que a gente pode fazer um trabalho melhor dentro do Congresso se a gente conseguir colocar pessoas lá que estejam de fato alinhadas com os princípios que nós defendemos. Então, aproveitar esse momento que eu vou interromper ele, tem que falar o nome da esposa, que vai defender a causa dele, vai estar representando ele lá, exato, como ele bem fez para toda a população hoje a nível nacional, né, Daniel? Exato. Qual o nome dela e qual o número? É Paola Silveira, número 1441, e tenho certeza, vai batalhar ali ao nosso lado para lutar justamente contra aquilo que nós lutamos também, o ativismo judicial. Dentro desse período, Daniel, você sabia que ia ter muitos desafios, né? Nós vivemos aí um momento marcante em 2018, né? A gente fala da onda Bolsonaro, né? O militarismo volta, de fato, ao poder, mas de forma, vamos dizer, democrática, que muitas pessoas às vezes não sabem diferenciar isso. Mas qual, desse prazo todinho que você está vivendo lá e esse novo momento, qual foi o momento que mais te marcou? O momento que mais me marcou foi ver a fraqueza da Câmara dos Deputados, né? Na pessoa aí do Arthur Lira, que foi o articulador para que manteve essa prisão inconstitucional. Achei que aquele momento me marcou porque eu vi que são pessoas que de fato são reféns de um sistema, uma estrutura, né, poderosa que ninguém parece que quer se meter, porque fez o erro, cometeu o erro lá atrás e agora não tem como consertar e fica refém de uma ditadura, de um juiz, um ministro que foi catapultado daquele cargo e continua ameaçando a democracia. Ele sim, inimigo da democracia, o Alexandre de Moraes. E admiro muito, Daniel, a sua bravura, né? A gente vê que então o capitão hoje comandando a nossa nação, que passa diariamente por perseguições, e você como um deputado comprar essa briga enorme que está enfrentando o Jair Messias Bolsonaro. Exato, cara. Não se submeter à arbitrariedade. Independente de quem seja, se está no STF, na Câmara ou no Executivo, ninguém está acima de qualquer pessoa. Você tem um limite. Hoje o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Ele incorreu em vários crimes da lei de abuso de autoridade, vários crimes da lei de impedimento, a lei 1079. Ela está valendo, ela é vigente. E hoje nós temos dentro lá do STF pessoas que são marginais, tomam decisões fora do que é competência da corte, deveriam sim estar presas, empichadas e presas e continuar aí mandando no país. É contra isso que nós lutamos e vamos lutar, e junto com o presidente Bolsonaro. Muito importante falar também da perseguição que você tem hoje na parte social. A gente sabe que as redes sociais são muito importantes. Muito. A gente viu vários deputados se elegendo, inclusive você foi um cara que é uma potência na rede, e hoje você não pode ter uma rede social porque há essa perseguição pelo Alexandre de Moraes. Exato, só para você entender, é comando constitucional, é vedado qualquer tipo de censura, principalmente de veículos sociais. Ou seja, a mídia social hoje, ela mudou a política, pessoas que ganham projeção social justamente usando o Instagram, né, o Facebook, o YouTube, e hoje eu tenho isso censurado. A minha mulher também, que nada tem a ver no processo, sequer ela é, e ainda assim também perseguida, e ela é advogada, ou seja, tem prerrogativas também da própria ordem dos advogados, da lei do Estatuto dos Advogados, e ainda assim continua sendo perseguida, ou seja, é um marginal tomando a Constituição para si, legislando em causa própria e também julgando em causa própria.
Pegando esse gancho, muitas pessoas aí veem a condenação, veem essa situação toda sua, mas poucas pessoas de fato sabem o porquê você foi condenado e porque não era pra ser condenado. Pode esclarecer um pouco para quem tá acompanhando? Claro, olha, eles falam que foi um vídeo, não teve nada a ver com o vídeo, né? Antes da minha prisão, eu apresentei um projeto para impedir que as Big Techs, por exemplo, cometessem esse tipo de bloqueio sem a materialidade de crime, por exemplo, e também pedir a CPI das eleições e do sistema eleitoral. Então isso parece que incomodou bastante, já denunciei o Barroso 5 vezes por crimes que cometeu, de abuso de autoridade, bem como o Alexandre, tá tudo na PGR, então isso começou a incomodar um pouquinho, então a minha prisão não teve nada a ver com o vídeo, que vídeo não existe, prisão por fala principalmente de deputado, mas conseguiram simplesmente maquiar isso, convencer você, né, telespectador, que o vídeo que eu disse tinham besteiras que ele falou demais, exagerou, mentira, ninguém exagera em palavras, se exagera não é crime, então foi tudo porque a gente está batendo de frente com esse sistema maldito que é um câncer no Brasil. Mas a gente vê dentro desse processo, parece que são 2 pesos, 2 medidas. Você colocou muito bem em relação aos processos que você fez contra eles também. Como é que está sendo e como é que está sendo levado esses processos? Muitos já foram arquivados, não foram aceitas as denúncias, embora tinha ali o caso concreto, a materialidade, as provas e as provas processuais. O erro processual, o erro judicante, ele existe, né? Para quem é operador do direito vai entender. O juiz geralmente pode, infelizmente por normativa, errar processualmente. Só que quando você tem um objeto, né, você tem um objetivo por trás disso, erra reiteradas vezes, você vê que tem um objetivo final, ou seja, esse magistrado ele já está em perseguição, cometendo não mais o erro, mas o crime de perseguição, e diz que é o erro judicante, ele se pauta nisso. Então eles andam nessa velocidade do processo, aplicando o direito penal do inimigo. Vem acontecendo pela Suprema Corte e abrindo precedência para todas as instâncias inferiores. Esse é o perigo do Brasil hoje. Temos que ter a reforma do judiciário, porque não adianta falar em recrudescimento de norma se você vai ter uma norma mais rígida que não vai ser aplicada para o bandido, mas para um opositor político. Vamos lá, a história mostra que nunca teve na história um deputado tão assíduo e guerreiro nessa causa judiciária, né? Eles falam que são semideuses, mas eu falo que são deuses, né, Daniel? São deuses. Na verdade, eles pensam que estão acima da lei, ninguém está acima da lei, e não é porque cometem crimes reiteradas vezes e vão testando o sistema. Se cola, eles continuam, mas alguém tem que insurgir. Eu acho que quando as pessoas começarem a insurgir, ter uma insurreição contra esse tipo de autoritarismo, o Brasil vai mudar muito. E, claro, a consciência da coletividade. Ofereça à sua família uma viagem com segurança, conforto e o que há de mais moderno em hospedagem. Você encontra tudo isso visitando Arraial do Cabo e conhecendo a Pousada Central. Instalações super modernas, internet, ar-condicionado em todas as suítes, Wi-Fi, TV e um ótimo atendimento. Colaboradores altamente qualificados. Pousada Central, Avenida Getúlio Vargas, 76, Centro, Arraial do Cabo, a 300 metros da praia. Telefone 229-8804-1240. Pelo visto, Daniel não vai parar por aqui, não vai ser todas essas perseguições que vão fazer ele parar, que pelo contrário, ele poderia ter uma cadeira cativa lá e ele dá mais um passo importante. Como é que a gente pode observar esse novo momento seu, Daniel? Bom, na verdade, agora, observem o que vocês precisam no Senado. O Senado é a casa que vai modificar, que tem a competência, inclusive, para poder processar os ministros do Supremo. Muitos têm medo, muitos são ameaçados, e eu não vou nominar aqui os senadores que são ameaçados quando entram em confronto com o STF, mas eu acho que alguém vai ter que dar esse passo e vamos ter que empichar o senhor Alexandre de Moraes. A queda, na minha opinião, é inevitável e o triste fim dele também é inevitável. Daniel, você acredita que dessa perseguição toda que você vem sofrendo, haverá mais perseguição, se Deus quiser e permita, você venha assumir o cargo de senador? Sim, sim. Mesmo a perseguição dentro da lei, eu posso disputar a eleição. Se eleito legitimado nas urnas pelo Estado, eu acho que muda o patamar da briga, né? Porque se o Estado está dizendo que era o senador Daniel Silveira ou o senador A ou B, quem foi legitimado pela urna é o povo que decide. Não vai ser um ministro do STF, que ainda mais que advogava para a Transcooper, que lavava dinheiro para o PCC e depois veio negar, e que disse que tem pós-doutorado e depois disse que foi erro da secretária só para poder ser aprovado no Senado. Então essa pessoa que tem que estar presa não sou eu. E que, se Deus quiser me permitir, quem sabe eu não bote aí nele a algema de prata. Muito bom. Falar de um outro fato que
a mídia tocou bastante, né, sobre as urnas. Falam que lá fora as urnas não são igual ao do Brasil e que essas urnas do Brasil elas podem de fato serem fraudadas. Qual a sua opinião sobre o sistema hoje brasileiro através das urnas? Veja bem, são 26 anos com a mesma urna de primeira geração. Essa urna ela não entrega nenhum tipo de materialidade. As pessoas falam em voto impresso. Eu sou presidente da frente do voto auditável, na verdade que era do presidente, eu assumi essa presidência quando ele era deputado ainda. A verdade é que as pessoas ficam falando em mudança de hardware e software. É válido, sim. Só que a questão não se trata somente dessa discussão. A discussão a gente está lidando aqui com operadores do direito. Então, eles falam muito do princípio da anualidade. Ninguém debate isso. A anualidade e o princípio também, ele se aplica justamente no seguinte: no ano eleitoral você não pode fazer mudanças que sejam muito fortes em qualquer sistema eleitoral, porque vai tirar a paridade de armas, você vai deixar a disparidade de armas entre o candidato A e B. Contudo, a materialidade do voto para auditoria, ela não tira a paridade de armas. O candidato A ou B vão ter a mesma força, porque vai ser com o volante eleitor que vai saber. Se o voto é direto e secreto, uma vez que você colocou o voto na urna, você não tem mais o controle dele. Ele foi da urna para um sistema que você não sabe mais quem é, quem foi, quem votou. Esse princípio ele não se aplica, isso não está sendo debatido. Você tem que debater isso, porque não se aplica o princípio da anualidade na contagem pública de votos. O voto, ele tem que ter direto e secreto. A contagem tem que ser pública, é princípio da publicidade. Isso aí é preconizado na nossa lei. Um outro fato muito relevante, vale ressaltar, os 11 meses, né, que você ficou preso, né, Sim. pela perseguição. Graças ao presidente, você conseguiu sair. Sim. Vale ressaltar que isso não aconteceu na história. Como foi esse momento para você? Um momento, na verdade, histórico, né? Foi num ano atípico, que é o ano do bicentenário da independência da República do Novo País, e a graça constitucional é um instrumento jurídico perfeito, na verdade, está na Constituição, instrumento somente do presidente, não pode ser objeto de revisão por outro poder, nem judiciário, nem legislativo, e ele pode, inclusive, comutar as penas, tá certo? Então, se ele coloca do jeito que ele colocou, está completamente plausível, factível e legal, tanto que a própria PGR pediu a aplicabilidade e o reconhecimento desse indulto da graça retroativo à data da publicação, e simplesmente o STF, mais uma vez, margeando a lei, ou seja, marginais da lei, ignora. Então foi muito histórico para mim, foi muito bom ver que o presidente não defendeu a minha liberdade não, ele defendeu a liberdade do Brasil inteiro nesse ato. Então para mim foi muito bom ver, na verdade, a reação das pessoas do que o próprio ato em si. A gente tá chegando ao fim, né? Você tem horário, tem compromisso, é um prazer enorme estar aqui com você. Valeu. E aí, vou frisar só mais uma coisa. O que foi o 7 de setembro de 2021 para você? Foi o seguinte, foi mostrar que as pesquisas não dizem nada, as ruas dizem tudo, e a vontade do brasileiro, inclusive alguns repórteres com dor de cotovelo dizendo que as multidões foram às ruas pelo 7 de setembro, mentira. Eles foram também pelo 7 de setembro, mas aquele número histórico inegável foi justamente em apoio ao presidente Bolsonaro, não teve nada a ver com o 7 de setembro. A independência do povo brasileiro hoje depende de um líder forte, e esse líder é o Jair Bolsonaro, presidente da República 22. Daniel, teve muitos seguidores, e nós acompanhamos nas redes sociais, que esperaria até um golpe de Estado naquele momento. Você, vamos colocar assim, né? A gente sabe que você tem uma posição, né, de fiel escudeiro ao lado do nosso presidente, mas naquele momento ele agiu de forma correta, porque tem muitos apoiadores, né, do Bolsonaro que reclamaram dessa parte, inclusive os caminhoneiros, né? Sim. Na verdade, o presidente não daria um golpe de Estado. O que ele faria era, dentro da lei, prender alguns ministros do STF, como aconteceu em El Salvador, por exemplo. Até falei disso um pouco mais cedo. A corte lá foi literalmente dissolvida pelo Congresso de lá, legalmente, inclusive o próprio procurador-geral também daquele país, e o presidente só disse: não se metam que a minha casa eu arrumo. O presidente Jair Bolsonaro, ele já tem subterfúgio jurídico suficiente para prender o Alexandre de Moraes tranquilamente. A questão é que ele é extremamente democrático, republicano, e ele está esperando o tempo certo para que a população compreenda o que está acontecendo. Na hora que ele tiver que fazer e sendo feito, as pessoas saibam que teve que fazer aquilo. Muito bom. E para finalizar, deixo com você, né, as últimas sabatinas, as últimas explicações para você estar conquistando mais ainda o seu eleitor, que é um papel fundamental nesse momento, pessoal. Porque a gente sabe que o futuro depende desse momento que a gente está passando aqui e que vai ser um divisor de águas. O que a gente fala para quem está acompanhando aqui agora, por que a gente tem que apoiar o Daniel Silveira? Bom, pessoal, não porque tem que me apoiar, porque vocês têm que apoiar o lado certo. Essa é a questão. Primeiro, você tem que ter consciência na hora da escolha, principalmente bússola moral e, claro, entender o que você vai enfrentar como dano colateral ou o que você vai colher de bom pela sua escolha. Se você vota naquele lado de lá,
você vai acabar depois sendo refém da sua escolha e vai ficar reclamando sozinho durante 4 anos, ou quem sabe, aí sim em um golpe de Estado, por muito tempo, indeterminado na verdade. Ali nós sabemos, todos os países que o camarada ali apoia, todos são ditatoriais e a população é refém. Do lado do Bolsonaro não, nós defendemos liberdade e família. Então, acho que você já sabe a escolha que tem que ser feita. Muito bom. Daniel Silveira, acompanha ele. E rede social não pode falar, porque foi uma covardia que estão fazendo com ele. Mas você vai ter muitos apoiadores que estão lá postando coisas suas, Daniel. Sim. Então, breve, vai ter outro sistema aí que depois vai revelar, né? Vamos usar o WhatsApp, da forma que for. Mas um obrigado, muito grande, é um prazer narrar ao seu lado aqui. E estamos torcendo e eu espero que você também aí faça a sua parte, tá bom? Porque ele tá fazendo a dele. Valeu, pessoal. Tamo junto.